Olá, tudo bem? Aqui é o Maurício Aizawa. Para você que é gestor, como é que você controla os projetos prioritários da sua empresa? Você tem uma forma organizada, uma forma eficiente de você saber exatamente aqueles projetos que vocês definiram como foco, ou você lida tudo de forma informal, sabe, de boca? Ah, esse projeto vai ser importante, projeto A, projeto B, define as atividades, pede para o pessoal executar e depois esquece de cobrar. É muito comum. Eu converso com vários gestores e muitos gestores têm essa dificuldade de saber exatamente, né, o que foi definido, quando foi definido, quem deve fazer, e aí fica aquele diz que me disse, sabe? Quando você pede para uma pessoa, fala, ó, mas eu pedi para fazer isso, não, mas você não pediu para fazer A, não, pedi para fazer B, e fica aquele ponto, né, de discussão, ninguém fez, passou o tempo e você não tem o resultado daquela atividade. Agora, quando você tem os seus projetos de forma clara, bem definida, organizada, controlada, não precisa ser você que vai atualizar esses projetos, esses status. Você pode colocar uma secretária, um gestor de projetos para controlar tudo isso para você. Porém, é importante que você tenha clareza, tenha visibilidade do andamento desses projetos, se já foi aprovado, se não foi aprovado, qual o andamento de cada atividade e o que precisa ser feito, quando foi feito, o histórico também. Sabe, você tem aquelas reuniões de board com a diretoria, define aqueles aspectos importantes, sai da reunião, né, já vai para o operacional, é sugado pela operação e os projetos, né? E as ações estratégicas, como que ficaram, né? Como que você organiza tudo isso. Então eu quero mostrar hoje, nesse vídeo, um pouco mais de uma gestão dos projetos estratégicos e também das atividades, para que você tenha um controle mais apurado de tudo isso e aí que você consiga saber exatamente, né, aonde você tem que ter foco, né? Aonde a empresa está caminhando e aqueles projetos, né, que realmente fazem a diferença. Se você ficar perdido ali, né, só tentando guardar na memória, ou então totalmente sugado, né, pelas questões operacionais, você não está conseguindo levar a empresa para frente. Bom, vamos lá, então dá uma olhada aqui na minha tela que eu vou te mostrar como que a gente pode organizar tudo isso. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha aí com alguém que está precisando melhorar a comunicação aí entre os pares, melhorar a comunicação na empresa. Por quê? Quando você mostra, né, para a empresa que você tem transparência em relação aos controles, que você mostra onde está o foco dos projetos, o que precisa ser feito e coloca na vitrine de forma transparente, né, melhora a governança, com certeza isso move, né, todos para que consigam realmente seguir adiante no que é importante para a empresa. Então, sai aí da informalidade e vá para uma forma muito mais estruturada de você apresentar as informações, as diretrizes, o que é realmente relevante, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, eu já estou aqui, né, dentro da minha organização com vários processos e aqui eu tenho, né, vários processos, vários departamentos já integrados, então seja venda, seja compra, seja atendimento ao cliente, seja recursos humanos, marketing, tudo fica integrado num único lugar. Isso facilita bastante, né, o processo de organização, de ganho de eficiência, automatização dos nossos processos. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui, ó, eu tenho aqui chamado plano de ação. Posso vir aqui, tá vendo? Já está aqui, ó, plano de ação e projeto estratégico. Na hora que eu entro desse aqui, eu estou vendo todos os projetos estratégicos definidos para a empresa. Tá? Eu consigo ali planejar, colocar, né, aqueles que estão em backlog, aqueles que já foram aprovados, aqueles que estão em fase de análise, eu posso controlar tudo isso. E esse plano de ação aqui, ele está conectado com a gestão de atividades da equipe. Tá? Então eu tenho outro aqui, ó, por exemplo, gestão de atividades da equipe. E isso são processos conectados, né? A partir dos projetos definidos, projetos estratégicos, eu tenho uma série de atividades que são derivadas. Atividades para a equipe interna, né? Para funcionários, às vezes você tem atividades para entidades externas, você tem um parceiro, um contador que precisa executar, né? O escritório de advocacia, entre outros, você pode conectar tudo isso e ter um controle mais apurado. Vamos começar aqui com a parte de plano de ação, projetos estratégicos. Quando eu entro aqui, eu consigo visualizar rapidamente aqui, né, todos os projetos que foram aprovados, né, projetos que estão em backlog, aquilo que foi já discutido. Então, por exemplo, tá vendo aqui? Eu tenho aqui, ó, projetos que estão em backlog. Então, sabe quando você tem uma ideia, você está em local, está conversando com um funcionário e de repente surge uma ideia, surge uma sugestão e aquilo pode tornar-se um projeto estratégico. Você cadastra aqui, né, e você tem esse backlog para discutir com a gestão, né, com os demais diretores, gerentes, né, com os sócios, os projetos que vocês vão dar andamento aí nesse ano. A partir disso, né, tem uma fase de planejamento. Eu posso escolher aqueles projetos que nós vamos trabalhar,
a gente faz um plano, entende melhor, né, o que significa esse projeto melhor, tá vendo? O que a gente vai fazer, documentos, né? A gente coloca todo o detalhamento. Depois aqui na aprovação, tá vendo? Eu consigo colocar se o briefing foi aprovado, tá vendo? Aqui eu tenho todos os detalhamentos. A gente vai fazer uma campanha, né? Qual que é o orçamento desse projeto? Pode ser um projeto específico, por exemplo, a construção de uma nova unidade, onde a gente vai precisar talvez de um empreiteiro, a gente vai precisar de engenheiros, vai precisar de uma série de ações, né, de empresas, inclusive, nos ajudando. Então, tem uma série de ações para serem tomadas, né? O orçamento, né, as referências e tudo mais. Então, a gente pode colocar aqui todo esse detalhamento. Então, tem aqui o processo de aprovação, digamos, os diretores aprovaram. Posso fazer ajustes também, se precisar, projetos que estão em fase de ajuste, e depois os projetos aprovados. Com os projetos aprovados, a gente já tem, né, também todo o detalhamento das atividades que vão ser executadas para esse projeto. Então você pode, né, trabalhar no planejamento, como também trabalhar, né, logo depois, né, durante, né, a execução do projeto, adicionar novas atividades. Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, criação de uma nova unidade. Nessa criação de uma nova unidade, eu consigo ver daqui tudo que foi discutido, né, de briefing, de orçamento e tudo mais, desde quando foi aprovado, tem uma governança em relação a todos esses pontos, né? Quem aprovou, quando foi aprovado, todos os detalhes que foram discutidos, tudo fica aqui organizado e eu sei exatamente todo o histórico, tá vendo? A planta, né? As especificações, tudo que foi discutido tá aqui organizado e armazenado. Logo aqui embaixo já tem também toda a gestão das atividades que foram geradas para esse projeto. Eu tenho aqui um total de 8 atividades, atividades que não foram iniciadas ainda, atividades que estão em operação, atividades que já estão em execução, né, estão sendo realizadas, atividades pausadas que estão aguardando, né, alguém, né, algum ator aí trabalhar nessas atividades, ou pode até ser um gestor também. Aqui a gente também tem especificamente dos gestores, naquelas que o gestor está participando, está dependendo, né, de alguma aprovação, de algum detalhe, alguma informação, e atividades concluídas no final. Logo aqui abaixo a gente também tem aqui todos os comentários, né? Então, falando aqui do projeto, imagina, né? Você tem aquelas reuniões mensais com a diretoria, onde vocês repassam o andamento dos projetos, e aqui você tem todos os status. Se foi discutido incremento de tempo, né? Aumento de budget, de orçamento, novas atividades, tudo isso você já pode atualizar imediatamente e já ter esse controle. Imagina você, né, olhar para o seu projeto e sem mais aquela questão de, nossa, cadê aquela informação? O que a gente discutiu na última reunião, na ata, né? O que foi definido, né? O que a gente vai fazer? Qual foi a decisão que a gente tomou em relação àquele fornecedor, em relação àquele colaborador? Tudo fica aqui organizado. Isso vai facilitar você ter a visibilidade dos projetos. Além disso, a gente tem também aqui a parte dos e-mails. Todos os e-mails trocados referente a esse projeto, né? Uma aprovação, né? Uma ata de reunião, uma discussão, e-mails que foram trocados, tudo pode ficar organizado aqui e rastreado, né? E a gente tem aqui toda a auditoria de modificações. Quero saber aqui de uma atividade em específica, né? Posso visualizar aqui, ó, por exemplo, contratação de equipe de empreiteiros, né? Quem ficou responsável aqui, ó, tem aqui, ó, o Carlos e a Maria, né? Carlos Sampaio e a Maria que ficaram responsáveis por essa atividade. Que bacana, eu já consigo visualizar, eu estou vendo que está atrasado, né? As priorizações, o plano de ação que está conectado. Se eu quiser saber mais, eu posso clicar aqui e aí eu vou diretamente na atividade. Com isso eu consigo abrir, né, o controle das atividades, vou diretamente aqui e consigo ver o que está acontecendo, tá vendo? Está um tempo atrasado essa atividade aqui. E aí eu consigo saber o que está acontecendo, né, os últimos comentários, o que foi feito nessa atividade especificamente, todas as modificações de prazo, de tempo, de campo, né, tudo fica logado e auditado aqui. Tá vendo que eu estou aqui em outro processo, gestão de atividades da equipe? Nessa gestão eu já consigo ter uma visibilidade de todas as atividades, de todos os projetos, e aqui eu consigo fazer filtros. Então eu quero saber somente as atividades, né, que estão atribuídas a uma pessoa, por exemplo, ao Carlos, eu filtro aqui e já vejo as atividades relacionadas ao Carlos. Ou então eu quero ver do Carlos e da Maria em conjunto, ó, tá vendo? Tem uma atividade que os dois estão aqui atribuídos, né, que é justamente aquela que a gente estava conversando. Ou quero ver só da Maria, só basta fazer o filtro, ele já vai filtrando na hora. Quero ver as atividades da Maria referente a um projeto específico, por exemplo, aquele projeto da unidade, né? Criação de uma nova unidade. Simplesmente digita aqui o nome do projeto, o código do projeto, ele já vai me trazer aqui a referência. Eu já sei que a gente está falando dessa atividade que está nessa etapa de pausado, tá vendo? Tem alguma situação que fez pausar essa atividade. Talvez na diretoria foi decidido, né, que deveríamos aguardar
para o andamento dessa atividade, então ficou aqui em pausado. Você vê a possibilidade de você rapidamente trazer todas as informações? Vou tirar aqui o filtro. E aqui eu consigo, né, visualizar todo o detalhamento da atividade, e aí fica fácil, né, depois eu conseguir olhar operacionalmente. Se eu quiser, por exemplo, de uma atividade aqui, ó, vou pegar essa atividade aqui, ó, enviar o relatório dos resultados do mês para a diretoria. Tá vendo? Eu consigo já ter o projeto, a gente está falando desse projeto, aumentar a produção de conteúdo interno. Tá? Então, esse é o projeto que está ligado a essa atividade. Se eu quiser, eu posso ir lá no projeto estratégico. Então, fica tudo conectado e aí facilita bastante o nosso dia a dia, né? Isso aqui é o operacional, onde você tem toda a visão, né, de quem está fazendo o quê, quando está parado, por qual motivo, e aí você consegue acompanhar. Eu posso também puxar relatórios rápidos, relatórios que eu consigo trazer a listagem de quem, né, de quando foi planejado, datas, por que está parado, relatórios por etapa. Eu consigo puxar tudo isso e também ver indicadores do meu processo. Sejam indicadores relacionados aos projetos, então posso vir aqui, né, e ver aqui tarefas relacionadas à equipe, né, tarefas de produtividade, né, atividades por colaborador, atividades concluídas, atividades em aberto, por etapas, né, consigo ter tudo isso, e também por projetos, consigo ver as atividades em aberto por projeto, consigo saber exatamente o que está acontecendo, né, fases que estão em gargalo, atividades, né, ou profissionais, né, que estão com atividades em atraso. Tudo isso a gente consegue puxar aqui através dos indicadores, e isso vai ajudar o quê, né? Vai ajudar você a medir a produtividade da equipe, saber exatamente como está o andamento, né, da execução. E isso vai eliminar o quê? Vai eliminar o diz que me disse, né? Sabe, ó, falei, pedi para você, quando que você pediu? Não, exatamente você pediu nessa data, eu fiz essas tarefas, né, avançamos, ficou dependente de uma aprovação, ficou dependente do fornecedor, e a gente fez todos os andamentos dessa forma. Então você consegue saber, né, se toda a argumentação está ok, né? Se realmente rastrear e ter uma governança em cima dos projetos e das atividades. Isso vai garantir o quê? Vai garantir que os projetos da sua empresa eles avancem com muito mais consistência, né? E deixem de ficarem perdidos, esquecidos no meio da quantidade de atividades que sugam a gente no operacional do dia a dia. Então foque, coloque uma organização em relação aos seus projetos, uma ferramenta simples como essa que vai ajudar você a olhar melhor, né? Porque é estratégico para sua empresa e realmente vai ajudar vocês, né, diretores, né, gestores a focar e realmente acompanhar o andamento do que é mais importante para levar a empresa adiante, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha entendido aqui nessa dinâmica, tenha visualizado uma prática para justamente, né, organizar e trazer uma visibilidade, clareza, transparência. É importante, né? A ferramenta é só ferramenta, mas o importante são os processos, como é que a gente olha para esse processo de revisão, como que a gente realmente coloca para funcionar algo assim, né? E que você consiga extrair resultados, tá bom? Bom, então é isso. Se você quiser conversar com a gente, né? Precisar de uma ajuda aí para implementar processos mais eficientes, mais produtivos e organizados na sua empresa, fala lá com a nossa consultoria. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, né? Bate um papo com a gente. Com certeza a gente pode ajudar em alguma área aí da sua empresa, né, a otimizar, a eliminar às vezes, né, procedimentos aí que são ineficientes, redundantes, né, otimizar a sua operação e também automatizar. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.